TS4 Pro Training Science Inspira. Aqui eu conto a sua história. Você correndo mais rápido e quebrando recordes. Boa noite, runner. Seja bem-vindo. Boa noite, Thiago. Tá me ouvindo? Tô ouvindo bem, tá? Tá bem legal aí. Boa noite, Show boa de noite. bola, Prazer Gustavão. um prazer estar aqui hoje com vocês. Fiquei muito feliz com o convite. Quando você mandou lá o convite, será que tá me chamando para participar mesmo da live? Eu falei, que bacana. É a primeira vez que eu tô fazendo uma live, né, para falar sobre corrida. Já fiz várias e várias lives, centenas de lives, só que com outro tema, com outro foco, né? Que eu também desenvolvo um trabalho aqui no Instagram voltado para auxiliar pessoas que têm o sonho de fazer mestrado, escrever artigos científicos. Então eu já tenho esse costume de fazer live, mas falar com tanta gente, né, bacana sobre corrida vai ser a primeira vez. Então fiquei muito feliz, Thiago, com esse convite que você me fez. E vai ser, acho que, bem bacana aqui ó, o nosso bate-papo. Que legal. E obrigado por aceitar o convite. Esse é o nosso propósito, é trazer um conteúdo que venha agregar valor e venha inspirar outras pessoas. E tenho certeza que a sua história não vai ser diferente. E para a gente conhecer mais a fundo também, como estão os seus resultados hoje. Então a gente vai falar muita dica que vai ajudar muita gente aí pela frente. Mas, Gustavão, me conta aí, se apresenta da onde você quanto tempo você já corre? Conta um pouquinho de como que a corrida entrou na sua vida para a gente te conhecer melhor. Bacana, bacana. Vamos lá, pessoal. Thiago, eu sou de Goiânia. Atualmente eu sou advogado, também sou pesquisador, fiz um mestrado na UNB. E a corrida entrou na minha vida em 2012, quando eu tinha apenas 15 anos. E eu não gostava de correr, né? Sendo bem sincero contigo, eu até odiava a corrida. Quando eu era criança, eu fazia escolinha de futebol. E eu lembro que antes da gente jogar, antes dos treinamentos, a gente tinha que dar aquelas voltas no campo. Nossa, era uma luta. Eu gostava de jogar futebol, né? Mas o ato de correr sem um objetivo, né, para mim naquela época, não era algo que eu gostava. E aí, o meu pai ele começou a correr, né? Não sei se ele vai estar por aqui hoje, e nos assistindo. E ele começou a correr e começou a levar eu, minha irmã, nas corridas. E eu comecei a ver, né, ele participar das provas. No início eu não gostava muito não, né? E assim, assistia. Mas isso foi me estimulando, né? Tem aquela famosa, né, que o exemplo arrasta. Eu acho que isso é muito aplicável ao meu caso, porque pelo fato de ver o meu pai todo final de semana indo para provas, ele levando a gente. E aí, quando eu tinha 15 anos, ele me inscreveu numa prova, falou, Gustavo, tu vai te inscrever numa prova, começa a treinar aí. E ele me deu um mês para eu começar a treinar. E aí tem uma praça aqui do lado da minha casa, e aí eu fazia assim, eu comecei primeiro caminhando, dando voltas. Aí depois eu já comecei a trotar um pouquinho, e aí caminhava um lado. E assim eu fui. Durante um mês eu fui fazendo um treino, ele foi me passando algumas orientações, e aí eu consegui correr minha primeira prova de 5 km, quando eu tinha 15 anos. Show. E para lá, né, desde então, né, isso em 2012. Eu gostei muito da experiência de correr. Isso eu comecei a correr em junho ou julho, mais ou menos. E aí meu pai falou, continua treinando, que no final do ano, se você continuar treinando, a gente vai para São Silvestre. Aí eu falei, então vamos continuar treinando. E aí eu comecei a aumentar, né, o volume de treinos. Aí no final do ano a gente correu, né, a São Silvestre juntos. Ele foi do meu lado, me acompanhando. Para quem estava começando, acho que eu fiz 1h29. E para mim foi uma grande conquista, uma grande vitória. Aí desde então eu comecei, né, a correr. Em 2013, que eu estava terminando o ensino médio, foi um tempo que eu fiquei mais off dos treinamentos, não treinava tanto. E aí teve um grande ato assim, de provas na minha vida. Eu fiquei 8 anos, até marquei, né, nos stories recentemente, falando que depois de 8 anos eu tinha corrido voltei a correr meia maratona. Eu tinha corrido 2 meias maratonas, uma em 2014 e outra em 2015. Em 2014 foi a meia maratona da Disney, meu pai tinha me levado, falou, te levo, mas tem que correr lá. Eu falei, vamos embora. E depois foi uma em De Leon Springs, 2 provas de 21. A segunda meia maratona eu não estava nem treinando, passou dos 10 eu já tinha quebrado, enfim. Mas eu consegui terminar arrastando, acho que com 2h10. E aí eu falei, nunca mais vou correr meia maratona. É difícil demais, mas na época eu não estava nem, de fato, treinando. Eu fazia ali no máximo 5 km. Aí desde Foi então... uma experiência sofrida, então, a meia. Foi.
Foi uma experiência muito sofrida, depois as pernas tudo doendo. Entrei ali numa piscina, né, na época era bem gelada, para liberar, né, as Uhum. pernas. E foi bem sofrida essa segunda meia. Está passando um carro de som aqui, não sei se está atrapalhando Não, aí. não. Tá Tá tranquilo. tranquilo? Uhum. Pois aqui para mim tá bem alto, mas acho que já Agora passou. aumentou um pouquinho. Pois aí desde então, eu continuei correndo, mas não em provas. Eu Uhum. fazia assim, dia sim, dia não, corria 5 quilômetros, mais um percurso aqui próximo da minha casa, Sim. porque era algo que eu realmente adotei para minha vida, eu gostava. Mas eu parei de ir em provas, não estava muito naquele Sim. sentimento de realmente participar de provas. Mas quando foi no ano passado, eu falei, eu vou voltar a participar de provas. Eu tenho um grupo de amigos, né, que a Uhum. gente se encontra para correr. E aí sempre tem um outro que participa de prova e ficava me chamando. Eu falei, vou voltar. E aí eu voltei ano passado, em maio do ano passado, eu falei, vou voltar. Uhum. E aí desde então eu não parei de ir em prova. Quase, assim, acho que umas 2 vezes no mínimo no mês eu tô em alguma prova diferente. E aí quando eu voltei, eu senti a necessidade de buscar o auxílio, né, e realmente Sim. de algum profissional para que eu pudesse fazer planilha. Há 8 anos atrás, eu cheguei a fazer um tempo de planilha em uma outra equipe, mas acho que não chegou nem um ano. E aí depois eu parei e eu continuei correndo por mim mesmo. E aí Uhum. no ano passado, quando eu voltei a correr, eu falei, eu preciso buscar o auxílio de um profissional, né, caso eu queira realmente abaixar o meu tempo. E aí foi quando eu encontrei você, o seu perfil, né, começou a aparecer vários vídeos, né, seu, correndo, treinando. Eu Uhum. falei, que bacana. E aí eu acho que eu entrei em algum dos grupos, não lembro exatamente qual, né, que você ia abrir alguma turma, né, de inscrição Sim. na TM Runners, e eu entrei, né, pro time, e desde então, acho que foi em junho do ano passado, mais ou menos isso, em junho do ano passado, acho que agora já tá completando aí um ano, né, no Uhum. time, e até então, eu corria os 5 quilômetros, vamos falar de tempo, né, acho que o pessoal também Uhum. que está curioso aí, às vezes não sabe em relação ao tempo. Antes de entrar para o time, eu fazia os 5 quilômetros com a média de 24 minutos. Uhum. Eu já consegui reduzir esse tempo em 2 minutos, né, fazendo ali 22, bem cravadinho, quase chegando ali no 21. Então, para mim, é algo assim muito bom. Né? Para quem corre aí sabe que cada segundo nos 5 Sim. quilômetros conta, né? Então, eu fico muito feliz com esse tempo. Só não descia abaixo ainda, Thiago, porque agora eu estou com um pequeno probleminha de equilíbrio. Uhum. Até conversei com o Robson, né, do nosso Sim. time lá, ele me passou algumas orientações para fazer exercício de equilíbrio, porque eu coloco mais força na minha perna direita. E Uhum. aí, quando eu estou mais ou menos ali no quilômetro 3,5, eu Sim. sinto um enrijecimento na minha perna, e aí eu tenho que parar, puxar e eu volto, correr. Só que isso aí Sim. eu já perco alguns segundos valiosos para os 5 quilômetros. Então agora eu estou focando nessa parte de equilíbrio, né, de focar nos exercícios, Sim. porque não basta correr. Né? Tem a Sim. técnica e eu estou tentando desenvolver essa técnica para conseguir reduzir esse tempo. E aí, esse ano, eu estava realmente no ano passado, eu voltei, comecei a fazer as provas, tive muito apoio nesse caminho aí do Daniel, né, sempre conversando com ele, ele organizando lá as planilhas, dando as orientações. E uma coisa que eu tinha muita dificuldade era de fazer os longos. Né? Eu via lá longo de 14, 16 e eu ficava pensando, para que se eu vou correr só 5? Para que eu vou correr 14 quilômetros, sendo que eu quero correr só 5? Só quero fazer os tiros, né, durante a semana. Uhum. Já é suficiente para me melhorar. Aí eu lembro que o Daniel, uma vez, ele me mandou um áudio explicando, né, o porquê, eu Sim. fundamentando o porquê que é importante fazer os longos, Uhum. né, me explicando ali com propriedade científica. Eu falei, realmente, né? E aí eu comecei, então vamos fazer realmente, seguir certinho aqui os longos. Às vezes eu não queria fazer, mas aí já tem bastante tempo que eu tô seguindo certinho para fazer os Olha, longos. é bom, é bom. Eu digo, é uma coisa que eu sempre falo. Existe um caminho, né? E aí depende muito. Eu digo, não existe o milagre, existe você fazer o caminho certo, o passo a passo, para colher o fruto. Senão, não tem como você evoluir. É porque o nosso corpo ele tem os equilíbrios. Quando eu explico nas aulas, que eu faço os eventos aqui, as capacidades. Então, o longo é uma das melhores capacidades que a gente precisa trabalhar para ter o poder aeróbico, para ter mais fôlego, para não quebrar o ritmo durante a corrida.
Então ele é uma das peças chaves. E quando a gente vai pulando ele, a gente vai perdendo esse equilíbrio do poder aeróbico, né? Com certeza. E aí, eu até dava desculpa, mas Daniel, eu não gosto de fazer longo também por conta que eu não ando com água, eu faço percurso na rua. E não, mas eu faço, eu coloco às vezes a garrafa numa lixeira. E aí foi quebrando várias objeções que eu tinha, né, em relação ao longo, que era coisas que eu colocava na minha cabeça para fugir do longão. E aí eu comecei, de fato, né, a seguir certinho, principalmente os longos. E eu comecei a ver que o meu corpo estava dando uma resposta, né, que eu comecei a melhorar, né, os meus tempos. E aí eu comecei a correr provas mais longas, provas que apareciam aqui na minha cidade de 15 quilômetros, 16. Eu era muito focado em prova de 5. Só que aí, como na planilha, né, no final de semana sempre tinha um longão, eu falei, já que tá aparecendo uma prova aqui de 15 quilômetros, ao invés de eu fazer na rua, eu vou lá na prova, que aí eu já pego do evento, a água, a animação do pessoal, e aí eu comecei a ir em provas mais longas. E aí me veio aquilo, já que eu tô fazendo 15, 16, por que que eu não faço uma prova de 21? Já tô no meio do caminho. E aí esse ano eu decidi, de fato, fazer uma prova de 21. Foi, inclusive, acho que tem o quê? 2 semanas atrás, foi a Corrida dos Bombeiros aqui da minha cidade. E aí eu fiz a prova de 21, até peguei várias orientações lá com o Daniel. Falei, Daniel, tem 8 anos que eu não corro uma meia, o que você acha? Aí ele foi me passando lá algumas orientações. E aí eu fui seguindo. Eram 2 voltas o percurso dos 21. A primeira volta eu fui mais cauteloso para conhecer o percurso. Sim. E aí na segunda, quando eu passei bem, eu passei no 10,5 e falei, nossa, eu tô bem fisicamente. Então eu consigo aumentar. Agora eu conheço o percurso, eu sei onde tem descida, sei onde tem subida, sei onde dá para aumentar e diminuir. E eu fui dessa forma. E eu terminei com um tempo que eu realmente não esperava. Eu terminei a prova com 1h48, deu pace mais ou menos de 5h10. E eu tinha feito um treino de 18 quilômetros, foi o máximo que eu tinha treinado. E foi num pace, acho que de 5h24. E eu terminei esse treino, nossa, bem acabado. Era até num percurso mais fácil do que era da prova. Mas não sei, no dia eu terminei muito destruído. E aí chegou na meia, eu terminei ela até lá na reta final, eu consegui dar um sprint final para terminar de chegar. Cheguei bem, me sentindo bem e fazendo um tempo que eu não imaginava, de 1h48. Então, realmente fiquei muito feliz, muito surpreso com o tempo. Eu imaginava assim, se eu terminar em menos de 2 horas, 1h55 por aí, tá bacana. É porque eu vou controlando aqui, né, já tem bastante tempo que eu não faço prova de 21. E eu confesso que eu até demorei um tempo para passar para o Daniel que eu ia fazer a prova para não aumentar muito os pontos. Então, eu fui ali com o treino basicamente dos 5 quilômetros, aumentando um pouquinho o longo ali algumas semanas antes, né? Então, assim, eu não fui com um treino específico para o 21 durante muito tempo. Porque eu estava com medo, não, já faço longo aqui, tem que aumentar mais. E aí eu falei para ele, faltando algumas semanas, mas ele fez alguns ajustes lá, aumentei, né, os longos e deu certo, foi muito bom. E, enfim, eu até separei aqui alguns troféus que nesse tempo eu consegui, na minha faixa etária, vou mostrar para o pessoal também. Olha aí, já tá levando até pode. Essa aqui é da prova da Maratona em Movimento, eu fiz os 5 quilômetros, foi em agosto do ano passado. Foi com um mês que eu estava seguindo as planilhas, eu já consegui pegar o pódio na minha faixa etária. E aí tem outro pódio aqui também. Esse aqui que eu mostrei é de 3º lugar. Esse aqui é de 2º lugar. É dos 5 quilômetros também. De uma prova circuito SOS Vidas, daqui da minha cidade. E esse último aqui foi no final do ano passado, uma prova de 15 quilômetros. Eu fui para treinar. Eu nem estava imaginando que teria a possibilidade de pegar o pódio. Eu fui para treinar, para fazer ao longo da semana. E chegou lá no final, consegui ficar em 3º lugar. Então, realmente, só tenho a agradecer, Thiago, você, o Daniel, o Robson, toda a equipe aí da TM Runners, pelos treinamentos, por todas as orientações, durante esse tempo aí que a gente está juntos durante um ano. Eu vejo que eu consegui evoluir muito, de fôlego, e também... Quantas vezes você está treinando para a galera entender? Quantas vezes você está treinando? E, Gustavo, o que foi um diferencial assim, que você notou de antes, como você treinava hoje, desde, não sei se você fazia aquecimentos, treinos, o que você vê de diferencial assim? Não, bacana. Eu tô treinando, Thiago, 3 vezes na semana. 3 vezes na semana, segunda, quarta e sexta.
E aí eu faço academia também durante a semana. É legal isso, Gustavo, porque às vezes muita gente acha, ah, Thiago, quantas vezes eu preciso treinar? Eu tenho só duas, eu tenho 3 vezes na semana, preciso treinar mais dias, preciso você correr uma meia maratona agora. Ah, para mim correr uma meia maratona, eu preciso treinar todos os dias. Qual é o volume de treino que muita gente se preocupa com isso, né? Será que eu consigo? Eu sempre falo, não é o volume, não é a quantidade de treinos, mas é a qualidade que você aplica dos treinos dentro da sua individualidade. Porque o treino que é aplicado em você, se o teu amigo copiar, não vai ter o mesmo resultado, porque são corpos diferentes, são organismos que vão reagir diferente, então tudo isso influencia quando a gente pensa no treinamento. Então não importa se você tem 2 vezes, 3 vezes na semana, ou se você pode treinar todos os dias. O que você precisa fazer é o treino certo. Porque você treinar ou correr todos os dias e da forma errada, não funciona também. Ou correr 3 vezes ou 2 vezes da forma errada também não vai fazer diferença. Então é o caminho certo que você precisa ter. Uhum. Não, com certeza. Eu vejo, né, que profissionais, você, o Daniel, às vezes tem volumes, né, de treinar todos os dias. Sim. Mas para nós que somos amadores, o treino é diferente, é uma intensidade diferente, né? Então, eu falo que tranquilamente eu consegui fazer essa prova de 21 treinando 3 vezes na semana. 3 vezes na semana, organizando ali na minha rotina, fazendo longão, por exemplo, no final de semana. Então, acho assim que é super possível, né? É claro que não é de um dia para a noite que a gente vai correr uma meia maratona, mas seguindo de certinho, né? As planilhas, as orientações, não furando os treinos, seguindo todas as orientações, eu acho que é super possível, sim, qualquer pessoa conseguir, né, ter um desempenho, conseguir se superar. Né? Eu acredito que eu vejo que a corrida é muita superação, são conceitos que eu pego da corrida e trago para a minha vida, para a minha atividade profissional, para os meus estudos. Se a gente consegue correr, por exemplo, 1 quilômetro a mais, a gente consegue estudar 1 hora a mais, trabalhar 1 hora a mais. Então, são várias lições que a gente vai extraindo da corrida, que a gente traz para a nossa vida e que faz bem não só para o nosso corpo, mas para a nossa mente. Eu acho que correr, fazendo a prova de 21, eu lembro que ficou passando, né, um filme na minha cabeça, e assim, a gente acaba tendo essa resposta no corpo. Não só fisicamente, mas mentalmente, eu acho que é muito importante. Outra coisa também que foi importante para mim foi o suporte, Thiago, da minha namorada, que é nutricionista. Antes eu não cuidava muito bem da minha alimentação. E eu já fiz o teste de correr uma prova, até mesmo de 5 quilômetros, comendo besteira um dia antes. Eu tinha ido para o aniversário, comi muita besteira, tomei sorvete. E fui correr a prova de 5 quilômetros no dia seguinte. Eu fiz 1 minuto a mais na prova de 5, porque eu não me preparei adequadamente para a corrida, do ponto de vista da alimentação. E aí a gente conversando, né, ela reestruturou, né, toda a minha alimentação. Na semana mesmo da meia, foi uma semana que eu comi mais, aumentou o volume de carboidrato, passei a cuidar mais da minha ingestão de água, cuidei mais do meu sono, e tudo isso influenciou no meu resultado final lá na prova. Porque às vezes a gente acha que é só treinar, mas não é só o treino. Tem todo um conjunto ali por trás, que se a gente vai ajustar os parafusos, é claro que no início a gente não precisa fazer tudo, né? A gente vai ali aos pouquinhos. Comecei a treinar, comecei a seguir a planilha. Agora eu já começo, por exemplo, eu sei que eu preciso melhorar um pouquinho de minha alimentação, tomar mais água, ter um sono ali melhor antes da prova. Então são pequenas coisas que eu acho que vão influenciando, né, no nosso desempenho. Sim. E esses detalhes é importante porque tem muita gente que treina às vezes certinho, mas erra na semana de prova. Eu vou experimentar algo novo, eu vou para um rodízio de pizza, por exemplo, e algo que a pessoa não está adaptada. Então, por exemplo, se você vai correr uma meia maratona e um dia antes você vai lá e se enche de pizza, gordura, calabresa, enfim, que o teu corpo não está adaptado a isso. Você vem regrado nos treinos, vem certinho, seguindo a sua alimentação. Eu digo, não precisa ser loucura, mas a sua alimentação básica, tendo os cuidados necessários. Daí, na semana, você erra isso. Vai lá e se enche de pizza porque eu preciso de carboidrato amanhã. E aí, o que acontece? No outro dia você está inchado, tá? O teu corpo não responde, você está pesado e não sabe o que foi. E aí você acha que às vezes acho que não treinei o suficiente. E não, às vezes é um detalhe na semana da prova que vai fazer. Ou tem muita gente também que às vezes acha, preciso fazer um teste 1 dia, 2 dias antes para ver como que eu vou estar no dia da prova.
estão gerando desgastes desnecessários no corpo. Então tem tudo um conjunto que vai te trazer um bom resultado, não somente o treinamento. O treinamento é, eu digo, 99%. Mas se você pecar nesse 1% na reta final, você paga o preço lá na frente. Sim, com certeza. É assina embaixo. E a gente sente isso, né? Quebrando a cara, fazendo errado. E aí a gente começa a fazer certo, né? E dá total diferença, né, Thiago? Acho que é algo aí realmente bem bacana. Você tinha me feito outra pergunta Era a anteriormente. questão Acho que eu... da diferença que você notou, de como você treinava e hoje que fez a diferença. Certo, certo. Então, antes de começar, eu não tinha muita metodologia, não tinha. Assim, eu tinha algumas ideias, algumas lembranças da época que eu tinha feito um acompanhamento. Que eu Sim. tinha isso há 8, 9 anos atrás. Uhum. Então eu sabia que tinha que dar. Tinha noções assim, tem que fazer um treino de tiro, tem que fazer um longão, eu já tinha essas noções, pelo fato de ter seguido o planinho um determinado tempo. Mas assim, eu não tinha o conhecimento técnico para falar, hoje eu vou fazer 8 tiros de 400. Hoje eu vou fazer 12 tiros, sei lá, de 200. Vou fazer treino e subida, tiro e subida. Eu não tinha esse conhecimento. Vou fazer longo hoje de 14. Com um quilômetro mais forte, outro mais lento, vai mudando as variações. Então, todo esse conhecimento eu vim passar a ter depois que eu entrei no time de vocês. Comecei a ver as planilhas, e falei, nossa, que diferente. E eu estava, antes de começar a realmente voltar para esse mundo, de participar das corridas, eu corria dia sim, dia não, fazia 5 quilômetros, mesmo percurso, mesmo percurso. E aquilo foi ficando muito monótono. Uhum. E o bom da planilha de vocês é porque cada dia é um treino diferente. Cada dia é um treino diferente. E isso, eu acho, pelo menos para mim, eu acho que para muitas pessoas também, acho que esse é um diferencial. Porque hoje você está dando tiro, amanhã você está fazendo longo, um fartlek. E são treinos que se complementam, que não tornam o seu treino monótono, chato. Não, hoje eu tenho que fazer necessariamente isso, sei lá, correr 5 quilômetros forte. Não. São treinos diferentes pensados para a sua individualidade, pensado para o seu tempo, para o seu corpo. Eu acho que esse é um grande diferencial e que está sendo um grande diferencial para mim. Show, show. Então pode dizer que hoje está na sua melhor versão, então. Sim, com certeza, Thiago. Estou na minha melhor versão. Fisicamente, acho que todo o conjunto de alimentação, treinos. No final de 2021, no início de 2022, no início do ano passado, eu tinha 19% de gordura corporal. Hoje eu tenho 9,5%. E tudo isso é um fruto, um conjunto de dieta que eu mudei, de alimentação, de treinamentos. E eu me sinto hoje fisicamente muito bem, participando das provas de rua aqui da minha cidade. Algumas dando sorte aí, conseguindo subir no pódio também. Então, estou muito feliz. Sorte é o treino. A sorte do treino. Sorte é só quem está treinado. A sorte do treino. Então, a sorte vem para aqueles que realmente se dedicam, que acreditam. Eu acho que esse é o principal, para a gente passar aí para o pessoal. Eu mesmo não imaginava que esses troféus eu conseguiria subir no pódio, até porque na minha categoria, hoje eu tenho 26 anos, é uma categoria que tem muitas pessoas boas correndo. E é difícil. É uma categoria muito forte, tem um pessoal muito bom. Então, assim, eu não imaginava que eu conseguiria subir ao pódio. Eu vou para as corridas realmente para fazer o percurso, porque o clima é bom, é muito gostoso você estar ali no meio de outras pessoas com o seu mesmo propósito. Acho que cada largada é uma emoção diferente, cada prova é uma emoção diferente, é um percurso diferente. E eu participo justamente por conta disso. E acaba que o pódio ele se torna uma consequência dos nossos treinamentos, da nossa dedicação, do nosso empenho em relação ao esporte. Mas acho que isso aí você tem muito mais propriedade para falar como atleta profissional. Eu fico daqui só acompanhando as suas conquistas, as suas vitórias, sempre torcendo muito por você e pelo Daniel. Até mandei um áudio esses dias para ele, acho que foi durante a meia internacional que vocês fizeram de Florianópolis. Parabenizei ele, parabenizei você. E é sempre um motivo de inspiração. Para que a gente continue aqui. Nós, como amadores, treinando e tendo vocês aí como norte, como inspiração para continuar correndo. Eu falo que é um conjunto, Gustavo. Quando eu falo até que o Marcos colocou leões, ando com leões.
acordar esse leão, essa leoa que está dentro de muita gente que às vezes está desanimado, achando que não é o seu momento, que já chegou no seu limite ou que não nasceu para correr. E tudo isso, quando eu falo, não é você o problema, mas às vezes é o treino que você está seguindo de forma errada, o caminho que você está seguindo de forma errada. E quando você tem um caminho, uma direção, e você começa a colher esses frutos, o que acontece? Isso reflete na sua vida, reflete no seu trabalho, provavelmente deve, não sei, mas deve ter refletido aí nos seus estudos, no seu trabalho. Você se sente melhor, se sente motivado, né? Porque quando a gente treina errado, o que acontece? A gente está sobrecarregado com a intensidade, você está cansado, o nível de cansaço aumenta, o nível de estresse aumenta, e isso reflete aonde? Na nossa casa, na nossa vida pessoal, e isso vai virando uma bola de neve até a gente desanimar e chegar a falar, não é o meu momento, eu não nasci para isso, vou desistir, vou fazer outra coisa. Então, quando a gente faz esse alinhamento, é isso. Eu falo, é colecionar histórias inspiradoras que motivam e que faz a gente subir o próximo degrau. Sim, com certeza, Thiago. Eu comento isso. Eu tenho uma turma de alunos que é voltada, né, para preparação para seleções de mestrado, para escrita de artigos científicos. Eu sempre comento com eles a importância que é o esporte, para a gente ter rendimento nos estudos, no trabalho. Então, tem inúmeros, né, estudos que mostram isso, que demonstram a questão do quão benéfico é a gente fazer uma atividade física, seja para o nosso trabalho, seja para os nossos estudos. A gente consegue aprender com uma facilidade maior. Eu lembro que em 2020, por conta da pandemia, especialmente também em 2021, foi um período que eu fiquei sedentário, que eu não fazia atividades físicas, e por conta do trabalho, enfim, questão de isolamento, eu fiquei muito estressado, e eu vejo hoje a diferença do período que eu passei durante a pandemia, de sedentarismo, de não estar fazendo atividade física, para hoje, fazendo atividade física, e o quanto que isso reverbera nas minhas outras atividades, no meu empenho, na minha dedicação para o meu trabalho, para os meus estudos, e eu acho que isso, o esporte, traz grandes lições para a gente. Eu falei, eu vivi a experiência na prática, em todos os sentidos, e quando eu falo que foi possível para mim, é possível para você, e para centenas de pessoas que eu já trouxe aqui, amanhã a gente tem também um bate-papo com o Henrique, que em poucos meses aí quebrou vários recordes também, tá na sua melhor versão, e essas histórias inspiram, porque eu fiz um teste genético há pouco tempo, eu tive essa oportunidade, porque eu tinha essa dúvida. Será que eu nasci mesmo para correr? Será que eu tenho uma genética favorável para corrida ou não? Enfim. E eu fiz esse exame e acabou que eu não tenho uma genética favorável para corrida, por exemplo. A minha genética é favorável para musculação, para ganho de força, para ganho de volume muscular. E a minha parte aeróbica, os meus genes, eles veio com várias falhas. E isso eu não teria chance de desenvolver muito, ou ser um grande corredor aí na prática, seria pela minha biogenética. E aí eu fiz tudo ao contrário, né? Aí eu falei, o esforçado vence o talento, vence a genética. Então, por isso eu falo, se para mim, que não sou favorável a ser corredora, a ciência provou isso, eu consegui, na prática, no treinamento, na disciplina, na resiliência, em fazer a coisa certa, treinar o nosso corpo. Até tive com o Joel J e ele fala muito sobre isso. O sucesso é treinável. E hoje eu posso dizer isso. Então, o sucesso é treinável, o seu corpo é treinável, os seus objetivos são treináveis e a gente pode alcançar aquilo que está dentro do nosso coração, desde que a gente não desista no caminho. Excelente, Thiago. A gente cria muito o arquétipo, né? Para correr tem que ser magro, alto, tem que ter as passadas largas. E a gente vem muito com todo um estereótipo por trás. Senão, não serve para correr. Eu acho que é bem isso que você falou, né? É realmente treino, dedicação, e eu acho que o resultado vem. A partir dos treinos, do nosso empenho. Não adianta nada você ter um perfil. Eu mesmo tenho alguns amigos que eu falo assim, do ponto de vista físico, essa pessoa aqui seria ótimo para correr. Amigos meus que começaram a correr junto comigo lá atrás, isso lá em 2012, e a pessoa simplesmente parou de correr.
e que eu mostrava assim, não, se essa pessoa correr, ela tem um físico, o biotipo ideal, mas que hoje não correm, né? Então, acho que esse é o principal ponto, né? A gente trabalhar, se dedicar, que o resultado vem. Show, show. E Gustavo, para a gente encerrar, eu também vou abrir um espaço para a galera fazer as suas perguntas aí. Fica aí à vontade para deixar o seu boa noite também para a galera. Agradeço a sua disponibilidade de tempo, de aceitar o nosso convite. É sempre um prazer a gente estar trazendo aqui pessoas para inspirar, para mostrar que é possível e trazer um pouquinho da sua história. Cada um com uma história diferente, uma história inspiradora, uma história que motiva a gente sempre buscar a nossa melhor versão, esse conjunto, né? Físico, mental, espiritual, trabalho. Então, esse conjunto, quando ele está alinhado, só tem a gente estar bem e estar feliz. E eu vejo isso em você, aí como tu falou, na sua melhor versão. Então fica à vontade aí para dar o seu boa noite, também dizer se vale a pena entrar para o time, não vale, tá feliz, não tá, fica à vontade. Combinado. Thiago, primeiramente, né, quero agradecer você mais uma vez, o Thiago também, e o Robson, toda a equipe, né, da Team Runners. Eu acho que eu sempre tive uma excelente experiência, desde o nosso primeiro contato, desde a época que eu entrei para o time. Esse suporte próximo, ter esse acompanhamento, todas essas orientações, ter um treino ali específico de acordo com o seu perfil. Às vezes converso com o Daniel, Daniel, hoje eu não estou bem, essa semana eu não estou muito bem, né? E ele vai lá e ajusta a planilha. Então, assim, ter esse contato próximo com vocês e também ter vocês como inspiração aí no esporte, eu acho que é um grande diferencial, para que a gente possa se inspirar, para que a gente possa buscar sempre a nossa melhor versão, como você colocou. Hoje eu considero que eu estou na minha melhor versão fisicamente, em todos os sentidos, em grande parte, né? Uma grande parte também devo a vocês aí pelo acompanhamento. Também quero agradecer, né, todo mundo que passou por aqui, né, deixou aí as perguntas, está aqui acompanhando a nossa live. Também quero agradecer a minha mãe, que sempre, né, que pode, vai nas corridas cedinho, ela acorda cedo durante toda a semana. Ela é professora da rede municipal aqui da minha cidade. E mesmo assim, no final de semana, às vezes acorda cedo para poder ir lá me assistir nas corridas. Também quero agradecer a minha namorada, que é a minha nutricionista também, que sempre está aí me auxiliando para que eu possa ter o melhor desempenho, também através da alimentação. Enfim, né, o meu pai também que me inspirou e que realmente me trouxe para o mundo da corrida, que me incentivou lá atrás, quando eu nem mesmo gostava de correr. Eu acho que hoje, durante todo esse tempo correndo, uma grande parte é por influência dele. Hoje ele treina para maratona, ele tem um pace melhor que eu, mesmo ele já passando na casa, chegando aí na casa dos 60, e eu não consigo ainda acompanhar ele não. Mas eu vou chegar lá, tô quase, Thiago. E é isso, né? Só agradecer realmente o seu convite, o pessoal que está aqui nos assistindo, e desejar realmente que todos aí busquem a melhor versão. Vale super a pena entrar para o time, podem entrar, façam essa experiência, tenham essa experiência de seguir uma planilha, seguir um treinamento, ter uma pessoa ali para poder te acompanhar, tirar suas dúvidas, ajustar os seus treinos de acordo com as suas individualidades, que com certeza, se você seguir o treinamento de acordo com o que está lá especificado, você vai conseguir sim buscar aí a sua melhor versão. Show, show. Muito obrigado, Gustavo. Obrigado pelo carinho e boa semana, bons treinos aí. Bora lá baixar ainda mais esse pace. Tenho certeza que aí pela frente vem grandes resultados. Bora lá. Obrigado, Thiago. Foi um grande prazer. Valeu. Tchau, tchau.